Olá, muito bom dia a todos, graça e paz. Hoje, domingo, 25 de janeiro de 2026, estamos aqui para mais uma meditação da Palavra de Deus e vamos iniciar com a oração. Senhor Deus e Pai, pela graça do Senhor e pelos méritos do Teu Filho, Senhor Jesus, nós entramos em Tua presença e pedimos a Tua inspiração e a Tua unção. Faz fluir sobre esta meditação para que o Senhor venha falar por meio do Teu Espírito e da Tua Palavra aquilo que o Senhor quer que venhamos saber, entender e obedecer. Nos ajude. Em nome de Jesus. Amém. Vamos estar falando hoje aqui sobre um assunto muito, mas de suma importância. Toda palavra de Deus é muito importante. Agora, quando se refere para a decisão da salvação, aí é muito sério. Então vamos falar sobre isso. Deixando o título do assunto, deixando a salvação escapar de suas mãos. E então, o que fazer? Deus dá oportunidade para todos. Falamos aqui isto em outras meditações. E é uma única oportunidade para a salvação. Depois da morte, Hebreus capítulo 9, versículo 27, segue-se o juízo e não há mais oportunidade. Então, a oportunidade é agora. Como diz o versículo que vamos ler aqui como texto bíblico desta meditação, Hebreus, Novo Testamento, já chegando próximo de Apocalipse, capítulo de número 3, versículos 7 e 8, que diz o seguinte: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto. Deus falava através de Moisés, usava Moisés, ensinando o caminho que o povo de Deus deveria obedecer. Mas obstinados de coração, rejeitavam. Então Deus ainda fala hoje, de muitas maneiras, pela palavra, pelo seu Espírito, dando a oportunidade de chance para a salvação. E a salvação, quando se tem uma oportunidade, que pode ser uma única vez, que foi o caso de muitas pessoas na trajetória de Jesus, quando ia passando ali, tinha momentos que Jesus ali não passava mais. Ali era a única oportunidade. E a palavra de Deus diz que essa oportunidade está bem pertinho de nós. A salvação, a chance está em nossas mãos. E a decisão é nossa. Olha só o que diz em Romanos capítulo 10, Novo Testamento, versículo 8. Diz que a palavra da fé que pregamos está bem pertinho da nossa boca. Se essa confessarmos e com o coração, seremos salvos. Vamos falar de duas pontuações, de duas personagens bíblicas e vamos concluir com uma. A primeira, sobre a mulher de Ló. Deixou escapar de suas mãos a salvação. Mas por quê? Porque não obedeceu à ordem de Deus através do anjo que veio destruir a terra de Sodoma. Está escrito isso no livro de Gênesis. Vamos folhear hoje a Bíblia. Gênesis, primeiro livro do Velho Testamento, capítulo de número 19, versículo 17. Diz o seguinte: havendo-os levado fora, quem? O anjo levado para fora dessa cidade de Gomorra, porque Deus ia para da cidade de Sodoma, que ia curar, ia queimar aquela cidade. Por quê? Porque o pecado já estava assim, chegando nas narinas de Deus, que Deus não estava mais aguentando tantas aberrações. Porventura, não tem sido isso também nos nossos dias? Muitas aberrações, a ponto de quando os anjos foram visitar Ló, os próprios homens queriam ter relação com os próprios anjos, homens. E está terrível aqui na Terra, que eu tenho certeza absoluta que já cheira mal nas narinas de Deus. A perversidade, a imoralidade, a falta de temor do ser humano. Vamos continuar.
Então o anjo pegou pela mão deles e levou para fora, porque Deus ia destruir com fogo aquela cidade, como o vai fazer também para o fim dos tempos, para mudar esta terra. Não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para longe, para que não pereças. O anjo deu a ordem, olha, foge, vai para as campinas e não olhe para trás. Tem tanta gente deixando a salvação escapar de suas mãos. Por quê? Olham para trás. Para trás como? Que significado é isso? Prefere o mundo carnal, prefere o mundo de suas vontades, de seus desejos, seus prazeres, e prefere o prazer do pecado, de ficar nessa fita. E aí, o que acontece? Fica para trás. Mas lá na frente, em outra meditação, iremos falar qual deve ser o alvo, qual deve ser o seu sonho. Nas próximas meditações, iremos falar sobre isso. Vamos para a outra personagem bíblica, o jovem rico. Isso está escrito no livro de Mateus, Novo Testamento, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 19, do versículo 16 ao 22. É o contexto de toda a história desse jovem rico, que é a simbologia, a figura de muitas pessoas que deixam a salvação escapar. Por quê? Porque amam mais a riqueza, amam mais as coisas daqui da terra, dá mais valor às coisas materiais do que propriamente sua salvação. Foi o que aconteceu com esse jovem rico. Ele quis a salvação, ele quis, desejou, mas não se empenhou, não abriu mão do que precisava. Ele falou para o Senhor Jesus: que farei, bom mestre, para herdar a vida eterna? Jesus foi logo repreendendo ele, porque ele veio com elogios. Deus não gosta de elogios de bajulação. Deus gosta de sinceridade. E Jesus disse: bom é só meu Pai que está no céu. Aí ele: que farei para herdar a vida eterna? Conheço os mandamentos? Ele disse: conheço. Mas falta-te uma coisa: vende tudo que tens e terás uma riqueza no reino dos céus, de Deus. E ele se entristeceu porque tinha o quê? Muita riqueza. Então tem pessoas que deixam a salvação escapar porque preferem as riquezas daqui, preferem aquilo que mais predomina no seu coração. É as coisas dessa terra, as riquezas dessa terra. E o Senhor Jesus disse: aonde estiver o vosso coração, ali estará o vosso tesouro. Então tem pessoas que o tesouro dela, o maior bem é a riqueza aqui na terra. E ele virou as costas para Jesus e saiu triste, porque não quis abrir mão da riqueza. Então tem muitas pessoas que vão deixar a salvação escapar de suas mãos, porque o coração prefere a riqueza no aqui e agora. E aí, fazer o quê? O livre-arbítrio. Vamos continuar concluindo com o episódio da história do acontecimento de Zaqueu. Zaqueu não deixou escapar a oportunidade. Ele aproveitou e foi salvo. Toda a história, todo o contexto da história de Zaqueu se encontra no livro de Lucas, terceiro livro do Novo Testamento, capítulo 19, do versículo 1 ao 10. Zaqueu viu falar que Jesus viria passando naquela cidade, ali onde Zaqueu morava. Então, ele aproveitou a oportunidade. Ele disse para si mesmo: eu vou ver quem ele é, eu quero saber quem é Jesus, que salvação, que tantos milagres, o que ele tem, que muitas pessoas, líderes, não têm. Que homem é esse? Aleluias. E olha só quando a pessoa quer a salvação. Ele era de baixa estatura, a multidão
cercava Jesus e ele não podia ver, nem chegar perto de Jesus. Quando a pessoa quer salvação, se esforça. Se esforça. A palavra de Deus diz que a salvação é conquistada por esforço. Então ele subiu em uma ave. A ave que, segundo o relato aqui bíblico, fala que era uma ave brava, que tinha dificuldade de a pessoa poder entrar nela. Certamente teria espinhos, alguns galhos, não sei, coisas desse sentido. Então ele subiu. Então, quando você quer a salvação, você faz de tudo por onde alcançar. E quando Jesus ia passando perto daquela ave, Jesus, Deus que sabe tudo, intenções do coração e tudo, viu a intenção de Zaqueu e sabia que ele estava ali, porque ele humanamente, ele era igual a nós, ser humano, com os mesmos sentimentos, mas também tinha a natureza de Deus, do poder de Deus sobre ele, a unção de Deus sobre ele, e ele sabia que Zaqueu estava ali, e fitou os olhos para a ave e falou: Zaqueu, desce depressa, porque me convém pousar em tua casa. A casa aqui, pousar simbolicamente, espiritualmente, significa o coração do homem. Zaqueu ali, ele abriu o coração. Aleluia. Abriu. E Zaqueu imediatamente desceu com alegria, com satisfação de ter ouvido um Messias, um profeta de Deus, chamá-lo. Que maravilha é quando você ouvir a voz de Deus e dar ouvidos e aceitar o convite dele e aceitar a salvação. Não deixar escapar de suas mãos. Zaqueu não deixou, aproveitou, porque ele percebia a necessidade que estava nele e ele queria algo diferente para mudar a vida dele. Ele tinha riquezas, tinha bens, mas faltava algo nele, e ele olhou para dentro dele e percebeu nisso e sabia que Jesus ia passar por ali, e ele aproveitou para preencher o vazio dele, para completar ele. E ele abriu mão de tudo. Jesus nem perguntou: deixa tudo que você tem. Como ele perguntou ao rico, porque ele sabia que o jovem rico tinha um coração na riqueza. Mas Zaqueu, por mais que tivesse muitos bens, ele não tinha o coração nessa riqueza. Ele tinha uma necessidade, e era o Salvador, a salvação, e ele encontrou. E quando ele se encontrou com Jesus, foi logo dizendo: Senhor, se eu devo alguma coisa a alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Eu vou dividir minha riqueza com os pobres. Jesus falou: hoje veio a salvação a esta casa, ao coração, à alma, o espírito. Zaqueu não perdeu, não deixou a oportunidade da salvação escapar de suas mãos. Ele abraçou e Jesus falou: hoje chegou a salvação em tua casa. E é isso que Deus também quer em minha e na sua vida. Depende de você querer ou não. Se deixar escapar, Deus não poderá fazer nada. Deus dá oportunidade a todos, dá o livre-arbítrio, ele é amor, dá o livre-arbítrio. Mas ele bate a porta, ele dá uma oportunidade. E aí cabe a cada um aproveitar ou não. Vamos falar com Deus. Pai amado, Deus bendito, te louvamos por tua palavra. O teu espírito flui, nós temos essa certeza que a unção está fluindo e o Senhor está falando para a tua glória, para alcançar muitas pessoas. Isso é amor. O Senhor está falando porque quer derramar esse amor para entrar o Espírito Santo na vida de cada um e receber essa salvação maravilhosa. Em nome de Jesus te louvamos. Amém. Ótimo domingo. Deus abençoe a todos. Atente. A oportunidade pode ser única e pode não haver mais. Então, cabe a cada um abraçar, não deixar escapar o dia, o momento que Deus fala e chama para a salvação. Deus abençoe, ótimo domingo, Deus abençoe sua família, todo o seu lar.